Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre espaço geográfico, características do conceito de espaço geográfico, o que ele significa e as transformações que ocorrem no espaço geográfico a partir de atividades humanas ou da ação da própria natureza. Nesse sentido, pensamos juntos então. Você sabe identificar o espaço geográfico? Como podemos definir o espaço geográfico? Quando usamos este termo, espaço geográfico, como ele pode ser definido e o que envolve esse termo? Então, pensando nesse sentido, temos o espaço geográfico como objeto de estudo da geografia, ou seja, ele é o conceito base para o estudo da geografia, para esta ciência. Entender o espaço geográfico é estudar geografia. E o espaço geográfico ele é, portanto, um conjunto integrado de paisagens, diferentes paisagens que formam um conjunto, resultante do quê? Tanto de fenômenos naturais, quanto da ação humana ao longo do tempo. Essa ação humana ou essas características naturais, essa ação da natureza, vão se transformando, vão se modificando ao longo do tempo e vão modificando, portanto, o próprio espaço geográfico, pensando no conceito importantíssimo do espaço geográfico para entender as outras áreas da ciência geografia. Organizando nesse sentido, nós vamos ter o espaço geográfico que é transformado pela ação da natureza ou pelo trabalho humano. Não é pelo homem em si, mas pela atividade realizada pelo homem ou pela sociedade. É preciso que haja uma ação para que aconteça a transformação do espaço geográfico. Então, é a ação da natureza ou a ação ali, o trabalho humano. E aí o espaço geográfico é organizado em elementos naturais, culturais e invisíveis. É formado por esses conjuntos de elementos. Os naturais, aqueles que vêm da própria natureza, como as árvores, as nuvens, a água, enfim. Os elementos culturais, tudo aquilo que é produzido pelo homem, pelo trabalho humano. A construção de casas, prédios, ruas, a rede de energia, a rede de esgoto, tudo isso é trabalho humano que transforma o espaço geográfico. Então são elementos culturais. E os elementos invisíveis, aqueles que nós não vemos, mas que estão num determinado espaço. Como os sons, por exemplo, os barulhos, são invisíveis, mas fazem parte daquele espaço. E aí nós dizemos então que ele é esse conjunto integrado de elementos que resultam tanto da atividade humana quanto da atividade da natureza. Entre as transformações que nós podemos observar no espaço geográfico ao longo do tempo, podemos ter como exemplo um local que originalmente tinha características totalmente naturais e que pela influência ali do trabalho humano vai se modificando ao longo do tempo, até chegar a um ponto em que esta paisagem apresenta a grande maioria de elementos culturais, ou seja, produzidos pelo homem. Então nós vamos ter aqui essa transformação do espaço geográfico, de um meio natural para um meio ali com elementos produzidos pela sociedade. Então, para entender o que é a ação humana no meio natural, para resultar num espaço geográfico tão transformado. Outro exemplo que vamos ter, como é o caso aqui de Curitiba, 1950 e 2015, transformações que aconteceram neste local de Curitiba, no bairro Portão, ao longo do tempo. Mudou o meio de transporte, então a forma de circular na cidade mudou, por isso a gente vai ter alterações ali no espaço geográfico, que é um exemplo também. Outro exemplo que podemos trazer ali, para entender, né, essa dinâmica do espaço geográfico. Então ele está em constante alteração, por isso que a gente diz que ele é dinâmico, de um determinado tipo de condição a outro, principalmente pela influência do trabalho humano. E aí nós temos um outro exemplo nas imagens que traz para nós como era originalmente, segundo estudos, o Rio de Janeiro, esta porção aqui que nós temos na imagem, e como está na atualidade, mostrando a importância de entender as transformações do espaço geográfico. Nesse vídeo nós falamos sobre espaço geográfico, espero que vocês tenham gostado, até breve.